Nesse vídeo tutorial, irei mostrar como criar uma parábola 3D, ou melhor, paraboloide, em termos matemáticos. Bom, uma parábola é descrita através dessa figura. Você tem um triângulo meio cônico, né, uma peça meio cônica com uma ponta, e a parábola é feita por intersecção de um plano com esse cone que você criou. Então, como criar isso pelo Solid Edge em formato 3D? Então, vamos ao programa. Bom, como é que eu vou criar isso no Solid Edge? É recomendável criar esse tipo de figura geométrica através do síncronos, em que fica um pouquinho mais fácil graças às ferramentas de mover faces, arrastar faces. Então, inicialmente, eu vou começar a trabalhar com superfície. Eu tenho uma superfície criada, vou criar uma revolução a partir dele, por linhas. Vou começar com essa linha, o eixo de revolução vai ser essa. Vou criar aqui um círculo de 360 graus. Fez aqui o cone, então vou chamar isso aqui de cone. Beleza. Essa linha não vou precisar mais dela, posso deletar. O próximo passo é criar a superfície que vai representar o cone que eu vou fazer. Então vou extrudar a superfície, vou criar simétrico no valor de 200. Então, pelos síncronos, eu tenho as ferramentas de arrastar e mover um determinado plano. Então, por exemplo, eu quero essa superfície, eu quero mover ela. Eu tenho que estar as opções desmarcadas aqui embaixo para poder mover ela. Vou mover numa altura qualquer. Então, como é que eu faço para inclinar ela em relação ao plano? Eu vou ter que criar necessariamente uma linha para poder me auxiliar, que vai partir de um ponto médio até outro ponto médio. Vou selecionar a superfície e vou inclinar em relação a essa linha. Eu vou inclinar, por exemplo, menos 35 graus. Então aqui eu tenho essa figura. Então como é que eu vou criar aqui essa parábola? Eu vou fazer a intersecção entre uma superfície e outra. Então tá aqui, ó, intersecção entre essa e essa figura, criando assim esse formato aqui. Bom, para ficar um pouquinho melhor, deixa eu deletar essa curva. Eu vou puxar esse plano um pouco para dentro aqui. 15. Um pouquinho para dentro a mais. E vou criar a intersecção entre esse e esse. Tá aí a parábola. Bom, o cone já posso ocultar. Então como é que eu vou criar o 3D a partir dessa figura? Eu vou começar a projetar os rascunhos. Deixa eu destravar o plano. Vou começar a projetar o rascunho em relação a esse plano. Essa linha. Bom, eu tenho que revolucionar isso para criar um 3D, então eu vou criar uma linha de partição. Vou criar um trim nesse pedaço que sobrou e vou criar a superfície a partir da revolução aqui. Essa linha em relação a essa linha. Vou criar aqui uma parábola de 360 graus. Parábola 3D. Bom, então o que vai servir para mim nesse momento vai ser essa figura. Mas veja que ela está inclinada, então eu preciso fazer com que ela fique reta. Vou posicionar em relação ao eixo, vou rotacionar esse eixo. Se for 35, vou mover menos 35 graus. Já tem um ângulo, deixa eu verificar qual ângulo é esse. Aqui até aqui. 20 graus. Movi.
menos 20. E vou posicionar em relação à origem. Então está aí criado a parábola 3D.